O som do metal batendo contra o mármore da cozinha soou como um tiro de misericórdia. Eu não precisei me virar para saber o que estava acontecendo. Eu conhecia o peso daquelas chaves. Eram as chaves que abriram as portas da minha vida, da minha liberdade, daquela casa em Ribeirão Preto que eu e meu falecido marido construímos tijolo por tijolo, suor por suor. Você não sai mais, mãe. É para o seu próprio bem. A voz de Valdemir era fria, despida de qualquer afeto que um dia aquele menino que eu carreguei no colo pudesse ter tido. Eu continuei de costas, as mãos mergulhadas na farinha de trigo, preparando a massa do pão que ele tanto gostava. O calor da tarde de Ribeirão Preto entrava pela janela, pesado, sufocante, como se o próprio ar estivesse conspirando para me prender ali. Senti a sombra dele se projetar sobre a bancada. Ele pegou o molho de chaves, o chaveiro de trevo de latão que eu trouxe de Trás-os-Montes, e o deslizou para dentro do bolso do paletó caro. A senhora está confusa. Quase bateu o carro na Anhanguera ontem. A Suelene e eu decidimos que, a partir de hoje, a senhora descansa. Temos um motorista para as consultas médicas. O resto. A senhora não precisa do resto. Eu finalmente me virei. Limpei o excesso de farinha no avental e olhei nos olhos dele. Ele esperava a gritos. Esperava que eu implorasse, que chorasse, que fizesse o drama que ele via nas novelas. Mas ele esqueceu que eu sou filha da terra, do granito e do vento. Eu simplesmente sorri. Um sorriso pequeno, guardado, que ele, em sua arrogância de advogado bem-sucedido, interpretou como derrota. Tudo a seu tempo, Valdemir, sussurrei. Tudo a seu tempo. Eu nunca imaginei que as portas que eu mesma pintei se tornariam minha prisão, trancadas pela pessoa a quem dei a vida. Antes de eu te contar como eu virei esse jogo de forma magistral, escreva aqui nos comentários. De qual cidade ou estado do Brasil você está assistindo? Eu sou a Orizelda, e esta é a minha jornada aqui na Afonso Story. Continue assistindo, porque enquanto eles planejavam meu confinamento, eu já estava 3 passos à frente, executando um plano que eles jamais viram chegar. Valdemir saiu da cozinha com o passo firme de quem acabará de vencer uma audiência importante. Ouvi o som do seu SUV alemão roncando na garagem e o portão eletrônico se fechando. Trancada por fora. Trancada por dentro. Caminhei até a varanda e me sentei na minha cadeira de balanço. O sol de Ribeirão não brilha apenas. Ele pesa. É um calor seco, de interior, que faz os azulejos parecerem o topo de um forno a lenha. Peguei o relógio de bolso de prata do meu falecido e comecei a polir. O brilho do metal refletia meus olhos, que não estavam cansados, mas focados. Eles achavam que, ao tirarem minhas chaves, tinham tirado minhas pernas. Eles acreditavam que o poder estava no código do alarme, na senha do Wi-Fi que ele mudou naquela manhã e na conta bancária que ele tentava monitorar. Valdemir cresceu na era digital, achando que o mundo se resolve em telas. Ele esqueceu que eu cresci em uma aldeia onde o poder era saber quem devia favor a quem, qual tábua do assoalho rangia quando alguém pisava e como ler as entrelinhas de um silêncio. Suelene apareceu na porta da varanda, segurando uma revista de decoração. Ela nem me olhou nos olhos. Quer um chá, Orizelda? O Valdemir disse que você precisa se hidratar para não ter mais aqueles episódios de confusão. Episódios de confusão. Era assim que eles chamavam a minha independência agora. Não, Suelene. O chá me deixa muito alerta. Prefiro o silêncio. Ele me ajuda a lembrar de coisas que as pessoas acham que eu esqueci. Ela deu um sorriso de desdém e voltou para o ar-condicionado da sala. Ela já estava mentalmente redecorando meu quarto. Eu sabia. Já devia estar escolhendo as cortinas para quando me despachassem para aquela suíte de luxo em uma casa de repouso que Valdemir tanto mencionava nas suas ligações secretas no escritório. Eles me subestimaram. Acharam que a vovó portuguesa só servia para fazer caldo verde e rezar o terço. Mas naquela tarde, enquanto o relógio de prata brilhava sob o sol impiedoso, eu não estava rezando. Eu estava contando. Contando os minutos para o momento em que a porta dos fundos, aquela que Valdemir sempre esquecia de conferir porque achava que eu não tinha força para abrir, se tornaria o palco da minha libertação. O jogo tinha começado. E Valdemir não tinha a menor ideia de que ele já havia perdido no momento em que tocou no meu trevo de latão. Nos dias que se seguiram, eu me tornei uma sombra dentro da minha própria casa. Para destruir um inimigo que vive sob o seu teto, primeiro você deve convencê-lo de que você já não é mais uma ameaça.
Eu adotei a máscara. Comecei a deixar o olhar vago durante o café da manhã, permitindo que um fio de saliva escapasse propositalmente pelo canto da boca enquanto olhava para o nada. Mãe, a senhora está ouvindo? Valdemir perguntou na manhã de terça-feira, batendo com a colher na xícara de porcelana. Eu pisquei devagar, como se estivesse voltando de um sonho muito distante. O quê? Ah, sim, filho. O pão está verde, não está? O pão estava perfeitamente fresco. Suelene trocou um olhar rápido com ele, um olhar de triunfo mascarado de pena. Viu só, Val? Ela sussurrou, achando que meus ouvidos de 78 anos não captavam a frequência da sua maldade. Ela está piorando rápido. Precisamos acelerar a papelada da clínica em Campinas. Aquela suíte com vista para o jardim vai ser perfeita para ela. Eu sorri internamente. Enquanto eles comiam suas torradas e planejavam meu exílio, eu estava catalogando cada palavra. A arrogância é um véu que impede o homem de ver a adaga escondida na mão de quem ele julga fraco. Passei a tarde na sala, fingindo lutar com o controle remoto da televisão. Apertava botões aleatórios, mudando do canal de notícias para um desenho animado, fazendo barulhos de frustração. Suelene veio até mim, suspirando com impaciência, e pegou o controle da minha mão como se eu fosse uma criança de 3 anos. Deixa que eu faço, Orizelda. Você só vai desconfigurar tudo. Vá para o seu quarto descansar. Eu obedeci. Caminhei com passos arrastados, um pé pesando mais que o outro, fingindo uma labirintite que nunca existiu. Mas, assim que fechei a porta do meu quarto e ouvi o clique do trinco, minha coluna se ergueu. Meus olhos recuperaram o brilho de quem já atravessou oceanos. Eu precisava de informações. Valdemir era advogado, um homem de leis, mas também um homem de ganância. Ele começou a trazer pilhas de documentos para casa, espalhando-os sobre a escrivaninha de mogno no escritório que pertenceu ao meu marido. Ele achava que eu era apenas uma velha que limpa. Mãe, não mexa em nada aí. Ele gritava quando me via entrando com um espanador. Só vou tirar o pó, Valmirzinho. O pó faz mal para os seus pulmões, eu dizia, usando o apelido de infância que ele tanto odiava. Ele bufava e voltava para o celular, ignorando minha presença. E foi ali, sob o pretexto de limpar as estantes, que eu comecei a ler. Minha visão para letras miúdas ainda era excelente, graças a uma vida inteira de bordados à luz de velas. Eu li sobre a fazenda de gado perto de São José do Rio Preto. Li sobre os empréstimos feitos em bancos de fomento com juros que fariam um agiota chorar. Valdemir não estava apenas tentando me proteger do trânsito da rodovia Anhanguera. Ele estava se afogando. Ele precisava do valor venal desta casa, deste terreno nobre em Ribeirão Preto, para cobrir o buraco negro que sua ambição havia cavado. Ele pretendia vender a casa que meu pai construiu. O terreno onde plantei cada muda de jabuticaba. Naquela noite, durante o jantar, o silêncio era interrompido apenas pelo som dos talheres. Suelene estava radiante, falando sobre um novo conjunto de lençóis que vira em uma loja de luxo. Orizelda, você está tão quietinha hoje, disse ela, com aquele tom de voz agudo que me dava arrepios. O remédio está te dando sono? Eu cortei meu pedaço de carne com uma precisão cirúrgica. Não, Suelene. Eu estava apenas pensando nas chaves. Sabe, uma tranca só funciona se quem está do lado de fora não tiver a combinação. E o Valdemir? Ele sempre foi péssimo com números, não é? Desde a escola primária. Valdemir soltou uma risada curta, batendo no bolso do paletó onde minhas chaves residiam. Eu acho que estou me saindo muito bem com os números ultimamente, mãe. Não se preocupe com isso. Apenas coma seu jantar. Eu olhei para ele e, por um segundo, deixei a máscara cair. Apenas o suficiente para que ele visse um lampejo da mulher que sobreviveu à ditadura e à pobreza na Europa. Ele hesitou com o garfo no meio do caminho, uma ruga de dúvida surgindo em sua testa. Mas logo ele balançou a cabeça, convencido de que fora apenas um truque da iluminação da sala. Foi então que Taislane, minha neta, entrou na cozinha. Ela tinha 15 anos, usava fones de ouvido como se fossem uma armadura e tinha os mesmos olhos obstinados que eu. Ela se sentou à mesa sem dizer uma palavra. A tensão entre ela e o pai era quase palpável. Valdemir a olhou com severidade. Taislane, já desligou o computador? Você tem que estudar. E mudei a senha do Wi-Fi de novo.
Você está passando tempo demais em fóruns inúteis. A menina cerrou os punhos. Eu vi a revolta brilhar naqueles olhos jovens. Era a mesma revolta que eu sentia. Nós duas éramos prisioneiras naquele palácio de vidro e mentiras. Ele é um ditador, vovó, ela sussurrou mais tarde, quando me ajudava a levar os pratos para a cozinha, enquanto Valdemir e Suelene discutiam o preço do metro quadrado no bairro. Minha flor, eu disse, deslizando um pedaço generoso de bolo de fubá, ainda quente, para o prato dela. Ditadores só caem quando alguém dentro do palácio abre a porta dos fundos. Você quer ir àquele show em São Paulo no próximo fim de semana? Aquele que seu pai proibiu terminantemente. Taislane parou de comer. Seus olhos se arregalaram. Como a senhora sabe do show? E como eu iria? Estou trancada aqui tanto quanto a senhora. Eu me aproximei dela, o cheiro de lavanda e sabão de cocô que sempre me acompanhava envolvendo a menina. Digamos que eu tenho recursos que seu pai desconhece. Se você me ajudar com as telas e com a tal nuvem que ele tanto usa, eu garanto que você estará na primeira fila daquele show. E eu? Eu estarei respirando o ar puro de Ubatuba. A aliança foi selada com um aperto de mão suja de açúcar. Taislane não via mais uma velha caduca diante dela. Ela via uma general. O que eu preciso fazer, vovó? Ela perguntou, a voz firme pela primeira vez em meses. Primeiro, precisamos entrar no computador dele sem deixar rastros. E segundo, olhei para a janela, onde a chuva de verão começava a ameaçar o céu de Ribeirão Preto. Precisamos de uma noite de tempestade. Eu voltei para o meu quarto naquela noite sentindo uma energia que não sentia há décadas. Valdemir achava que possuía as chaves. Ele não entendia que as chaves de metal são inúteis contra quem possui as chaves da mente. Eu fechei os olhos e visualizei o escritório. O cofre atrás do quadro. Os e-mails profissionais. A conta de contabilidade criativa da fazenda. Eu não ia apenas sair daquela casa. Eu ia retomar o que era meu e garantir que Taislane nunca tivesse que baixar a cabeça para um homem como o pai dela. A liberdade tem um preço, e eu estava disposta a pagar cada centavo com a moeda da justiça. A cozinha de uma casa brasileira é o centro nervoso de qualquer estratégia. Entre o chiado da cafeteira e o aroma do bolo de fubá, as maiores conspirações são tramadas. Valdemir e Suelene haviam saído para uma reunião no clube de elite em Campinas, deixando-me sob a vigilância das câmeras que ele instalou nos corredores. O que ele não sabia é que câmeras registram movimentos, mas nunca as intenções. Ele acha que sou um computador que ele pode simplesmente formatar, vovó, disse Taislane, as lágrimas de frustração brilhando nos olhos enquanto ela cutucava o bolo com o garfo. Ele mudou a senha do Wi-Fi e disse que só me devolve o celular se eu tirar nota máxima em tudo. Ele não quer uma filha, ele quer um troféu. Eu me sentei à mesa, mantendo a postura ereta que eu escondia quando ele estava por perto. O seu pai sempre foi assim, Taislane. Ele confunde controle com respeito. Ele acha que, por ter um diploma de direito pendurado na parede de um escritório chique em Ribeirão Preto, ele é o dono da verdade. Mas a verdade é algo que se esconde nos detalhes. Eu deslizei um pequeno pedaço de papel para ela. Nele, estavam anotados os horários em que Valdemir entrava e saía do escritório de casa e os nomes das pastas que eu vi ele manusear com nervosismo. O que é isso? Perguntou ela, curiosa. O mapa da mina, minha flor. Seu pai está em dívida. Ele está perdendo dinheiro em uma fazenda de gado perto de São José do Rio Preto e quer vender esta casa para pagar o buraco. Ele quer me colocar em um asilo para limpar o caminho. E você? Você será mandada para um internato na Suíça assim que ele botar a mão no dinheiro da herança do seu avô. Taislane empalideceu. A rebeldia adolescente deu lugar a um foco frio e afiado. Ele não ousaria. Ele já ousou. Eu li os contratos. Taislane. Ele só precisa que eu assine uma procuração de plenos poderes, alegando que não tenho mais faculdades mentais. Ele vai tentar fazer isso em 2 semanas. A menina olhou para o corredor, certificando-se de que estávamos sozinhas. O que a senhora quer que eu faça? Eu entendo de tecnologia, vovó. Eu sei como entrar na nuvem dele se eu tiver acesso ao roteador por 5 minutos. Eu sorri, um sorriso que carregava toda a astúcia de trás-os-montes. Eu cuido do roteador. E eu tenho algo que ele esqueceu. Ele pegou meu molho de chaves principal, mas ele não sabe que, há 3 anos,
Quando percebi que o olhar dele mudou ao falar da escritura da casa, eu mandei fazer cópias de tudo. Estão escondidas em um lugar que nem a Suelene, com toda sua obsessão por limpeza, jamais encontraria. Onde? Atrás do motor da geladeira industrial, em uma caixa magnética. Ali está a chave da liberdade, Taislane. A chave do carro, do portão e do escritório dele no centro da cidade. Taislane sorriu pela primeira vez em dias. Vovó, a senhora é um gênio. Se eu conseguir entrar no e-mail dele, posso ver todas as comunicações com os sócios do escritório. Se ele estiver fazendo algo ilegal com o dinheiro da firma para cobrir as dívidas da fazenda, nós o teremos nas mãos. Ele está, Taislane. Eu conheço meu filho. Ele sempre tenta o caminho mais curto. Nesse momento, ouvimos o barulho do portão eletrônico. O SUV de Valdemir estava de volta. Instantaneamente, mudei meu semblante. Meus ombros caíram, minhas mãos começaram a tremer levemente e meu olhar se perdeu na estampa da toalha de mesa. Taislane rapidamente escondeu o bilhete e voltou a fingir que estudava um livro de biologia. Valdemir entrou na cozinha, jogando as minhas chaves, sobre o balcão. O som do metal batendo na pedra era uma provocação constante. Ainda comendo bolo? Ele perguntou, olhando para nós com desdém. Mãe, a senhora não deve comer tanto açúcar. Vai acabar ficando mais confusa. E você, Taislane? Já terminou os exercícios? Estou terminando, pai, ela respondeu, sem levantar os olhos. Ele se aproximou de mim e deu um beijo rápido e frio no topo da minha cabeça. Amanhã o Dr. Agostinho vem aqui. É apenas um amigo meu, advogado também. Ele quer conversar com a senhora sobre segurança patrimonial. Coisa simples. Segurança patrimonial. O nome elegante para o roubo da minha dignidade. Tudo bem, Valmirzinho. Se você diz que é bom, eu converso com o moço, respondi, com a voz propositalmente trêmula. Ele sorriu para Suelene, que entrava na cozinha carregando sacolas de compras. Eles trocaram um olhar de está quase no fim. Eles achavam que o plano estava funcionando perfeitamente. Achavam que a velha estava domada. Mas naquela noite, enquanto a casa dormia sob o efeito do ar-condicionado central, eu e Taislane trabalhávamos. Ela, no silêncio do seu quarto, usando um sinal de internet que conseguimos rotear do vizinho, um senhor viúvo com quem eu sempre trocava mudas de plantas e que me devia alguns favores de silêncio. Eu, no meu quarto, revisava mentalmente cada passo. Eu não queria apenas o meu dinheiro de volta. Eu queria que ele entendesse que a liberdade não é algo que se dá ou se tira, é algo que se conquista. Eu olhei pela janela para as luzes de Ribeirão Preto. Uma cidade que eu vi crescer, que me deu tudo, e onde agora eu era uma prisioneira de luxo. Mas não por muito tempo. Taislane me mandou uma mensagem por um celular antigo que eu mantinha escondido no fundo do meu baú de costura. Vovó, entrei. Você não vai acreditar no que ele está fazendo. Ele está desviando fundos dos clientes da firma. É muito pior do que a gente pensava. Ele é um criminoso. Meu coração apertou por um segundo. A dor de saber que o filho que eu criei se tornou um homem sem honra foi como uma pontada de agulha no peito. Mas a dor logo se transformou em aço. A justiça não tem laços de sangue. Então vamos dar a ele o que ele merece, Taislane, sussurrei para a escuridão do quarto. O palco estava montado. O Dr. Agostinho viria amanhã, achando que encontraria uma senhora indefesa pronta para assinar sua própria sentença de morte social. Ele encontraria, em vez disso, o começo do fim do império de papel de Valdemir. Naquela noite, eu não sonhei com prisões. Sonhei com o mar de Ubatuba, com o cheiro de peixe grelhado na brasa e com o som das ondas batendo no casco do meu Chevy. A liberdade estava perto. Eu conseguia sentir o gosto do sal nos meus lábios. Valdemir achava que tinha as chaves. Ele só não sabia que eu já tinha mudado todas as fechaduras invisíveis da nossa relação. O jogo estava apenas começando, e a vovó Orizelda ainda tinha muitas cartas na manga. A quarta-feira amanheceu com um céu de chumbo sobre Ribeirão Preto. O calor não havia diminuído, mas estava abafado, carregado com a eletricidade que precede as grandes tempestades. Na sala de jantar, a mesa estava posta com o melhor jogo de café. Suelene desfilava de um lado para o outro, ajustando os guardanapos de linho como se estivesse preparando o cenário para um banquete real,
quando, na verdade, era o cenário de uma emboscada. Às 10 horas em ponto, a campainha tocou. Valdemir, vestindo um terno cinza perfeitamente cortado que exalava uma autoridade artificial, abriu a porta com um sorriso largo. Doutor Agostinho. Que prazer recebê-lo em nossa casa. Entre, por favor. Agostinho era um homem de aparência oleosa. Cabelos excessivamente penteados para trás e um aperto de mão que parecia um peixe morto. Ele trazia uma pasta de couro preta, estufada com os papéis que selariam o meu destino. Mãe, este é o doutor Agostinho. Como eu te disse, ele veio apenas para nos ajudar a organizar aquelas burocracias da fazenda e da casa. Nada com que a senhora precise se preocupar, Valdemir disse, guiando-me para a cadeira de cabeceira como se eu fosse um móvel antigo e frágil. Eu me sentei, deixando meus ombros penderem e minhas mãos descansarem sobre a mesa, fingindo um leve tremor. Olhei para o doutor Agostinho com uma expressão de confusão ensaiada. É muita papelada, não é, doutor? Perguntei com a voz trêmula. Meu falecido marido dizia que papel demais atrai traça. Agostinho soltou uma risada condescendente. A senhora tem toda a razão, dona Orizelda. Por isso mesmo, estamos aqui para simplificar as coisas. O seu filho, por puro amor e zelo, quer assumir a responsabilidade de gerir os seus bens para que a senhora possa apenas descansar. Só precisamos que a senhora assine aqui, nestes campos marcados com um X. Ele deslizou o primeiro documento. Meus olhos rapidamente escanearam o texto. Procuração de plenos poderes e gestão de patrimônio imobiliário. No meio das cláusulas complexas, estava a autorização para a venda imediata do imóvel em Ribeirão Preto e a transferência dos fundos para uma conta gerida exclusivamente por Valdemir. O homem que eu carreguei no colo estava deslizando um papel que me tornaria uma sem-teto em minha própria terra. Ele achava que eu não conseguia ler as entrelinhas da sua ganância. Se você acha que a Orizelda deve lutar com todas as forças contra essa injustiça, inscreva-se agora no canal Afonso Astori. A sua inscrição é o que me motiva a trazer essas histórias de superação e justiça. Não saia daí, porque o que eu descobri escondido naquelas pastas vai fazer o chão de Valdemir desaparecer sob seus pés. Eu peguei a caneta, mas não assinei. Fiquei girando-a entre os dedos, fingindo estar distraída com um detalhe na parede. Valmirzinho, essa fazenda de gado em São José do Rio Preto. As vacas estão bem? Perguntei, olhando diretamente para ele. Valdemir engasgou com o café. Ele trocou um olhar tenso com Agostinho. Estão ótimas, mãe. Por que a senhora está perguntando isso agora? É que eu li um papel. Fiz uma pausa, vendo o suor brotar na testa dele. Um papel que dizia que o banco estava querendo as vacas de volta. E que o dinheiro dos clientes do seu escritório estava sendo usado para pagar o capim delas. Isso é certo, doutor? Usar o dinheiro dos outros para comprar capim? O silêncio que se seguiu foi absoluto. O barulho do relógio de carrilhão na sala parecia marteladas em um caixão. O doutor Agostinho fechou a pasta lentamente, seu sorriso desaparecendo. Valdemir se inclinou para a frente, sua voz perdendo o tom meloso e ganhando uma aresta perigosa. Mãe, a senhora andou mexendo nos meus papéis? Eu disse para não tocar em nada no meu escritório. A senhora está confusa, está vendo coisas onde não existem. Talvez, eu disse, mantendo a voz calma. Ou talvez eu tenha lido os extratos da conta escro que você abriu em nome de terceiros para desviar os honorários da firma. Taislane me mostrou como é fácil ver essas coisas naquela nuvem que você tanto gosta. Valdemir levantou-se abruptamente, a cadeira arrastando no chão com um guincho estridente. Taislane, o que aquela pirralha tem a ver com isso? Eu vou tirar aquele celular dela agora mesmo. Sente-se, Valdemir, eu disse. Minha voz não era mais a de uma idosa confusa. Era a voz da matriarca que comandava colheitas e negociava com mercadores quando ele ainda usava fraldas. O doutor Agostinho é uma testemunha interessante para essa conversa, já que o nome dele também aparece em alguns daqueles documentos de transferência, não é, doutor? Agostinho levantou-se, pegando sua pasta com as mãos trêmulas. Valdemir, você não me disse que sua mãe estava nessas condições de clareza. Eu não quero me envolver em problemas familiares. Temos que rever essa estratégia. Com licença. Ele saiu quase correndo. Suelene, que assistia a tudo da porta da cozinha, estava pálida como um fantasma.
Valdemir estava vermelho, a veia em seu pescoço saltada. Você acha que ganhou, velha? Ele rosnou, esquecendo qualquer máscara de bom filho. Você está trancada aqui. Sem chaves, sem carro, sem telefone. Eu sou o seu tutor legal de fato, e em breve serei de direito. Ninguém vai acreditar em uma mulher de 78 anos que diz que o filho advogado está roubando. Eu vou vender esta casa antes do final do mês, e você vai para aquela clínica, querendo ou não. Ele pegou a procuração da mesa e a rasgou em 1000 pedaços. Eu não preciso da sua assinatura amigável. Eu vou conseguir um laudo de interdição judicial. E vou começar agora. Suelene. Chame o Dr. Barros. Diga a ele que o surto da minha mãe atingiu um nível perigoso e agressivo. Ele saiu batendo a porta do escritório, trancando-se lá dentro. Suelene me olhou com um misto de medo e nojo antes de segui-lo. Fiquei sozinha na mesa de jantar. Meu coração batia forte, mas não era de medo. Era de antecipação. Eu olhei para a porta da cozinha e vi Taislane espiando. Ela segurava o celular antigo, o nosso canal de comunicação secreto. Você gravou tudo, minha flor? Perguntei. Ela assentiu, com um sorriso corajoso. Tudo, vovó. A confissão dele sobre as dívidas, a ameaça de interdição e a menção ao desvio de dinheiro. Já está salvo em 3 servidores diferentes que ele não consegue acessar. Ótimo, eu disse, levantando-me com uma agilidade que teria chocado Valdemir. Agora, precisamos nos preparar. Ele vai tentar nos isolar ainda mais hoje à noite. Ele acha que as paredes desta casa são o meu limite. Caminhei até a cozinha e fui para trás da geladeira industrial. Meus dedos tocaram a caixa metálica fria. Retirei-a e abri. Ali estavam elas, as chaves reserva. A do Chevy 1974 que estava escondido sob uma capa na garagem lateral, a do portão de serviço que Valdemir nunca usava e, o mais importante, a chave do seu escritório físico no centro de Ribeirão Preto. Valdemir achava que o jogo era sobre papéis e assinaturas. Ele esqueceu que, no Brasil, a posse e a prova são as rainhas da mesa. E eu estava prestes a tomar a posse de todas as provas que ele tentava esconder. A chuva finalmente começou a cair. Grossa, barulhenta, lavando o pó das jabuticabeiras. Olhei para Taislane. Hoje à noite, quando eles saírem para aquela gala no Teatro Pedro II, nós vamos agir. Eles acham que somos prisioneiras, mas eles é que estão trancados em sua própria arrogância. Eu tinha as chaves. Eu tinha a prova. E agora, eu tinha a fúria silenciosa de uma mulher que foi subestimada pela última vez. A noite de sexta-feira desceu sobre Ribeirão Preto como uma cortina de veludo pesado. A tempestade que ameaçava o céu finalmente desabou, transformando as avenidas largas em rios de asfalto brilhante. Dentro de casa, o silêncio era interrompido apenas pelo tic-tac do relógio e pelo som abafado do secador de cabelo de Suelene no andar de cima. Eles estavam se preparando para a grande gala no Teatro Pedro II. Valdemir apareceu na cozinha às 19 horas, ajustando as abotoaduras de ouro. Ele não me olhou nos olhos. A vergonha e a raiva formavam uma mistura tóxica ao redor dele. Ele ainda não sabia como eu descobrira sobre a fazenda em São José do Rio Preto, mas decidirá que o silêncio seria sua melhor arma até que o laudo de interdição ficasse pronto. O jantar está na mesa, Orizelda, disse Suelene, surgindo com um vestido de seda azul marinho que custará mais do que 3 meses da minha aposentadoria. Fizemos algo leve. Você anda muito agitada, precisa de uma noite tranquila. Ela colocou um prato de sopa diante de mim. O cheiro de ervas era forte demais, uma tentativa óbvia de disfarçar o gosto de algum sedativo suave que eles esperavam que me fizesse dormir até o meio-dia de sábado. Obrigada, Suelene, respondi, com a voz mansa. Você é sempre tão providencial. Taislane desceu logo em seguida, vestindo um moletom largo e com os olhos fixos no celular. Valdemir bufou. Taislane, nada de telas à mesa. E você não vai a lugar nenhum hoje. Já deixei as instruções com segurança da guarita. Ninguém entra e ninguém sai sem o meu código pessoal. Eu sei, pai, ela respondeu, com uma submissão que quase me fez sorrir. Ela estava aprendendo rápido a arte da máscara. Comemos em um silêncio sepulcral. Eu levava a colher à boca, fingindo saborear a sopa, mas, a cada movimento,
Eu despejava o líquido sutilmente no guardanapo de papel grosso que mantinha no colo. Eu não podia me dar ao luxo de ter os reflexos lentos naquela noite. Valdemir limpou os lábios com o guardanapo e se levantou. Vamos, Suelene. Não quero chegar atrasado para a abertura do concerto. Mãe, comporte-se. Se precisar de algo, chame pela Taislane. E não tente usar o telefone fixo. Ele está desconectado para evitar que a senhora ligue para estranhos e passe mais vergonha. Vá em paz, meu filho, eu disse, olhando para ele com uma piedade que ele confundiu com resignação. A justiça tarda, mas não falha. Ele riu, um som seco e desprovido de alegria, antes de pegar o casaco e sair. Ouvi o barulho do SUV saindo da garagem, o portão eletrônico se fechando e o bip agudo do sistema de alarme sendo ativado. Eu me levantei da mesa imediatamente. A velha trêmula desapareceu. Taislane, agora. Chamei. Minha neta correu para a cozinha, os olhos brilhando de adrenalina. Vovó, eu verifiquei o sistema. Ele bloqueou o Wi-Fi, mas eu consegui sinal através do hotspot que o vizinho deixou aberto para nós. Já enviei o arquivo da gravação para o e-mail do Dr. Agostinho com uma mensagem clara. Se ele prosseguir com a interdição, a gravação vai direto para a Ordem dos Advogados do Brasil. Excelente! Mas isso é apenas o escudo, minha flor. Agora precisamos da espada. Caminhei até a geladeira industrial. Meus dedos, calejados por anos de trabalho na terra e com agulha, tatearam a parte traseira do motor. Senti o metal frio da caixa magnética. Puxei-a com força. Ali estavam elas. As chaves reserva. O brilho do latão parecia iluminar a cozinha escura. Pegue sua mochila, Taislane. Coloque tudo o que for essencial. Não voltaremos para esta casa tão cedo. Mas vovó, e o alarme? Se abrirmos a porta, o segurança da guarita vai receber o alerta em segundos. O seu pai é um homem de leis, mas eu sou uma mulher de terra, Taislane. Ele instalou o alarme nas portas e janelas principais, mas ele se esqueceu da ventilação da despensa, aquela que dá para o corredor de serviço que meu pai construiu para o escoamento de água. Nós nos esgueiramos pela casa como fantasmas. O coração de Taislane batia tão forte que eu podia ouvi-lo, mas eu estava calma. Quando você chega aos 78 anos e seu próprio filho tenta roubar sua alma, o medo se torna um luxo que você não pode mais pagar. Entramos na despensa. Afastei as latas de conserva e os sacos de arroz. Atrás de uma prateleira falsa, havia uma pequena abertura gradeada. Com uma chave de fenda que eu mantinha escondida ali há meses, soltei os parafusos. Você primeiro, Taislane. Ela deslizou pela abertura, caindo suavemente no jardim lateral, onde a chuva disfarçava qualquer ruído. Eu a segui. Meus ossos protestaram, mas minha vontade era de aço. Estávamos no jardim, encharcadas pela chuva torrencial de Ribeirão Preto. O carro de Valdemir não estava lá, mas o meu Chevy 1974 estava, coberto por uma lona cinza nos fundos da propriedade. Você sabe dirigir isso, vovó? Sussurrou Taislane, impressionada. Este carro tem alma, minha flor. Ele não precisa de computadores para funcionar. Ele só precisa de alguém que saiba para onde está indo. Entramos no carro. O cheiro de couro antigo e gasolina me trouxe uma onda de nostalgia e força. Girei a chave reserva. O motor tossiu, hesitou e então rugiu, um som potente que foi abafado pelo trovão que ecoou no céu. Para onde vamos? Perguntou Taislane, apertando a mochila contra o peito. Primeiro, vamos ao escritório dele no centro. Eu preciso de um documento original que ele guarda no cofre. O documento que prova que esta casa nunca foi dele, nem por herança antecipada. E depois vamos ver o sol nascer em Ubatuba. Liguei os faróis. O brilho cortou a escuridão do jardim. Eu não estava apenas dirigindo um carro velho, eu estava conduzindo meu próprio resgate. Valdemir achava que possuía as chaves de tudo. Ele só não contava que a verdadeira chave sempre esteve comigo. A coragem de recomeçar, não importa a idade. Engatei a primeira marcha e o Chevy avançou contra a noite. O jogo não estava apenas virando. Eu estava mudando as regras. O centro de Ribeirão Preto sob tempestade parece uma cidade fantasma, onde as luzes de neon dos prédios refletem nas poças d'água como manchas de óleo coloridas.
O Chevy deslizava pelas ruas com uma dignidade que os carros modernos de plástico nunca entenderiam. Taislane olhava pela janela, os olhos arregalados, vendo a cidade que ela achava conhecer através de uma lente de urgência e perigo. Vovó, o sinal de GPS do celular do meu pai parou no Teatro Pedro II, disse ela, checando a tela do aparelho antigo. Temos pouco tempo. O concerto deve durar pelo menos 2 horas, mas ele pode sair no intervalo se sentir que algo está errado. Ele não vai sair, Taislane. Valdemir ama ser visto. Ele ama o prestígio mais do que a própria família. Ele vai ficar até os aplausos finais para garantir que todos vejam seu terno caro e sua esposa troféu. Estacionei o carro em uma travessa escura, a um quarteirão do imponente edifício de vidro onde funcionava o escritório de advocacia. Olhei para o prédio. Era uma torre de arrogância. Valdemir achava que o sucesso era medido pela altura do andar onde ele trabalhava. Pegue o guarda-chuva, minha flor. E não esqueça o pendrive que preparamos. Caminhamos sob a chuva cortante até a entrada de serviço. Valdemir havia esquecido, ou talvez nunca soubesse, que eu fui a contadora dele nos primeiros 5 anos da firma. Eu ainda tinha a chave mestra que o antigo zelador, o senhor Juvenal, a quem ajudei a pagar a cirurgia de catarata da esposa, me deu antes de se aposentar. A chave girou na fechadura com um clique seco e satisfatório. O lobby estava na penumbra. O som dos nossos passos ecoava no mármore. Subimos pelo elevador de serviço, aquele que não exigia biometria após as 20 horas se você tivesse a chave física. Quando as portas se abriram no 12º andar, o cheiro de café caro e carpete novo me atingiu. Era o cheiro da vida que meu filho escolheu em troca da sua alma. Onde fica o cofre, vovó? Sussurrou Taislane. Atrás do quadro da Justiça Cega na parede principal. Valdemir sempre foi previsível. Ele acha que a arte é o melhor esconderijo para a mentira. Entramos na sala dele. Era ampla, com uma vista panorâmica para a cidade. Taislane correu para o computador principal enquanto eu me dirigia ao quadro. Afastei a tela a óleo e lá estava ele, um cofre digital moderno. O coração de Valdemir estava trancado atrás de 6 dígitos, mas ele esqueceu que quem ensinou ele a contar fui eu. Se você está gostando de ver essa vovó portuguesa retomar o controle da sua vida, inscreva-se agora no canal Afonso Astori. A sua força é o que faz a justiça acontecer aqui. Não saia daí, porque o que eu vou tirar de dentro desse cofre vai mudar o destino de toda a nossa família. Vovó, a senha. Qual é a senha? Taislane estava nervosa, os dedos pairando sobre o teclado do computador enquanto tentava burlar o sistema de segurança da rede. Tente a data em que o avô dela faleceu, Taislane. Ele acha que isso é uma homenagem, mas é apenas falta de criatividade. Bip, bip, bip. O painel do cofre acendeu uma luz verde. A porta se abriu com um sussurro hidráulico. Dentro, não havia apenas dinheiro. Havia pastas pretas. Peguei a primeira, Fazenda Rio Preto. Dentro, os registros da fraude. Ele estava usando dinheiro de depósitos judiciais de viúvas e órfãos para sustentar o gado que morria de sede no interior. Meu estômago embrulhou. Mas no fundo do cofre, encontrei o que procurava. O envelope de papel pardo com o selo do cartório de Ubatuba. Achei, eu disse, a voz firme. A escritura original. Ele nunca a registrou no nome dele porque precisava que ela permanecesse invisível para o fisco. Mas aqui diz claramente, a propriedade pertence a Orizelda de Melo e aos seus herdeiros diretos, com usufruto vitalício inalienável. Ele tentou falsificar uma doação, Taislane. Veja o papel em anexo. A assinatura nem sequer se parece com a minha. Vovó, olhe isso. Taislane me chamou, apontando para a tela do computador. Eu consegui entrar na pasta de Contabilidade B. Ele tem uma lista de propinas pagas a funcionários do fórum para agilizar processos. Se isso cair nas mãos certas, ele não perde apenas a casa, ele perde a licença de advogado. O som de um trovão lá fora pareceu pontuar a gravidade da nossa descoberta. Nós tínhamos tudo. A prova da fraude financeira, a tentativa de roubo de propriedade e a corrupção profissional. Copie tudo, Taislane. Cada arquivo, cada e-mail, cada planilha. Estou copiando. 90%. 95%. Pronto. Nesse momento,
O telefone sobre a mesa de Valdemir começou a tocar. O visor brilhava com o nome: Guarita Condomínio. Eles notaram que saímos, eu disse, mantendo a calma. O segurança deve ter visto o Chevy saindo pela câmera de monitoramento e ligou para ele. Temos que ir agora. Mas o elevador, se ele chegar agora, vamos dar de cara com ele no lobby. Não vamos pelo lobby. Vamos pela saída de emergência que dá para o estacionamento do prédio vizinho. Eu conheço este lugar como a palma da minha mão. Taislane. Fechei o cofre, recoloquei o quadro no lugar e saímos da sala. Enquanto descíamos as escadas de concreto, o som das sirenes de polícia começou a ecoar ao longe, misturando-se ao barulho da chuva. Meu coração batia com o ritmo de uma vitória que ainda não estava completa, mas que já era inevitável. Entramos no Chevy. A água escorria pelos meus cabelos, mas eu nunca me senti tão viva. Para onde agora, vovó? Para Ubatuba? Ainda não, minha flor. Primeiro, vamos fazer uma parada rápida em uma agência de correios 24 horas no aeroporto. Precisamos enviar um presente para os sócios seniores do escritório do seu pai. Quero que eles tenham algo interessante para ler no café da manhã de segunda-feira. Liguei o motor. O Chevy rugiu novamente, pronto para a próxima etapa da nossa jornada. Valdemir achava que tinha me trancado no passado. Ele não percebeu que eu estava apenas abastecendo o motor para o futuro. A noite estava longe de acabar, e a estrada para a liberdade estava apenas começando a se abrir diante de nós. O aeroporto de Ribeirão Preto, aquela hora da noite sob uma tempestade que não dava trégua, parecia um limbo de luzes fluorescentes e reflexos no asfalto molhado. Estacionei o Chevy na área de desembarque, ignorando o guarda que apitava freneticamente para que eu me movesse. Naquele momento, nenhuma autoridade no mundo era maior do que a minha vontade de encerrar aquele capítulo. Rápido, Taislane. Pegue o envelope, ordenei. Entramos na agência de correios 24 horas. Minhas roupas estavam úmidas, e o frio do ar-condicionado do aeroporto tentava entorpecer meus ossos, mas a adrenalina me mantinha em pé. Coloquei sobre o balcão as cópias dos documentos da fazenda, a prova do desvio de fundos e uma cópia do pendrive que Taislane acabará de gravar. O destinatário, Conselho de Ética da OAB e os sócios majoritários da firma Valdemir e Associados. Tem certeza disso, vovó? Taislane sussurrou, a mão tremendo levemente ao segurar o comprovante de envio. Não tem volta. Isso vai destruir a carreira dele. Olhei para minha neta com uma ternura tingida de aço. Ele destruiu a própria carreira quando decidiu que o dinheiro dos órfãos e o teto da própria mãe eram moedas de troca, minha flor. Eu não estou destruindo nada, estou apenas revelando o que ele construiu no escuro. O funcionário carimbou o envelope. Aquele som, pá, foi o martelo da justiça batendo. Estava feito. O presente de Valdemir seria entregue na segunda-feira pela manhã. Voltamos para o carro. O celular de Taislane começou a vibrar violentamente. Eram dezenas de mensagens de Valdemir. A última dizia: eu sei que você está com ela. Se você não me disser onde estão agora, eu vou chamar a polícia e dizer que ela te sequestrou. Eu vou acabar com vocês duas. Ele está desesperado, eu disse, engatando a marcha e saindo do aeroporto em direção à rodovia Anhanguera. O desespero é o barulho que o orgulho faz quando começa a rachar. Pegamos a estrada. As luzes de Ribeirão Preto ficaram para trás, sumindo no retrovisor como brasas de uma fogueira que eu mesma apaguei. O destino agora era o litoral. A Anhanguera estava perigosa, os caminhões passavam por nós como gigantes barulhentos, jogando cortinas de água contra o para-brisa do Chevy. Vovó, olhe! Taislane apontou para o tablet. Ela estava acessando as câmeras de segurança da casa remotamente. Ele chegou. Pelo visor, vimos o SUV de Valdemir parar de forma brusca na garagem. Ele e Suelene desceram, ainda com as roupas de gala, mas o glamour havia desaparecido. Eles correram para dentro da casa. Minutos depois, vimos Valdemir saindo para o jardim, indo em direção à lona onde o Chevy deveria estar. A imagem era granulada, mas a linguagem corporal dele era clara. Ele chutou o ar, as mãos na cabeça, gritando palavras que a chuva abafava. Suelene estava parada na porta, as mãos no rosto. Eles sabiam. Sabiam que a velha confusa havia escapado. Ele vai tentar nos interceptar no caminho para São Paulo, Taislane disse,
o medo voltando à sua voz. Ele sabe que o único lugar para onde você iria seria Ubatuba. Ele acha que sabe, Taislane. Mas ele esqueceu que eu conheço os caminhos antigos. Ele vai pela rodovia dos Bandeirantes, achando que a velocidade é a única solução. Nós vamos por dentro. Vamos por Araraquara e depois cortamos pelo interior, usando as estradas de terra que os caminhoneiros usam para fugir do pedágio. Ele não pode rastrear o que ele não consegue entender. O Chevy roncava com confiança. Eu sentia uma conexão mística com aquela máquina. Era como se meu falecido marido estivesse ali, segurando o volante comigo, rindo da audácia da sua Orizelda. Perto de Rio Claro, paramos em um posto de gasolina de beira de estrada para abastecer. O cheiro de óleo diesel e café requentado era o perfume da liberdade. Enquanto meu filho gritava com as paredes vazias de uma casa que ele tentou roubar, eu estava dirigindo rumo ao amanhecer, protegendo o futuro da minha neta. A justiça de uma mãe é silenciosa, mas implacável. Se você quer ver o momento em que a vovó Orizelda finalmente chega ao mar e confronta o seu passado, inscreva-se agora na Afonso Story. O seu apoio é a nossa maior vitória contra a injustiça. Enquanto o frentista enchia o tanque, fui até o banheiro e lavei o rosto. Olhei no espelho. Eu não via mais a mulher que deixava a saliva escorrer para fingir demência. Eu via a mulher que atravessou o Atlântico em um navio cargueiro, que criou um filho sozinha enquanto trabalhava em 3 empregos, e que não permitiria que a ganância vencesse a honra. Vovó, tem um carro vindo rápido atrás de nós no acostamento. Taislane gritou quando eu voltava para o carro. Meu coração disparou. Olhei para trás e vi luzes altas se aproximando. Era um carro escuro, potente. Seria ele? Ele teria conseguido nos rastrear de alguma forma. Entre no carro, Taislane. Agora! Arranquei com o Chevy, as rodas traseiras jogando cascalho para todos os lados. O carro atrás de nós acelerou. Começou uma perseguição silenciosa na estrada deserta. Eu levava o motor ao limite, a agulha do velocímetro tremendo. A cada curva, o carro misterioso se aproximava. Ele vai nos jogar para fora da estrada. Taislane chorava. Segure-se! Eu gritei. Eu conhecia aquela curva específica perto da entrada de uma antiga usina de açúcar. Apaguei os faróis por 3 segundos, um truque perigoso que aprendi com os antigos, e joguei o Chevy para dentro de uma trilha lateral escondida por matagais. O carro escuro passou direto, em alta velocidade, os pneus cantando no asfalto molhado enquanto seguia em direção ao nada. Ficamos em silêncio, apenas com o som da chuva batendo no teto de metal e a respiração ofegante de Taislane. Quem era, vovó? Era o papai? Não sei, minha flor. Mas não era justiça. A justiça não se esconde atrás de luzes altas. Esperamos 10 minutos. A escuridão era nossa aliada. Recomeçamos a viagem, desta vez com os faróis baixos e a atenção redobrada. Cada quilômetro percorrido era um nó que se desfazia na minha garganta. Taislane, durma um pouco, eu disse, minha voz suavizando. Quando você acordar, o ar vai ter cheiro de sal. E o seu pai? O seu pai terá que responder a perguntas que nenhum advogado consegue esconder. Eu continuei dirigindo pela madrugada paulista. O cansaço físico era imenso, mas minha alma estava leve. Valdemir achava que tinha me trancado no capítulo final da minha vida. Ele só não percebeu que eu acabei de começar um novo livro, e neste, eu sou a autora. O amanhecer começou a tingir o céu de um cinza pálido quando avistamos a placa, Litoral Norte, Ubatuba. O jogo estava ganho, mas a verdadeira virada ainda estava por vir. A descida da Serra do Mar é uma descida para outro mundo. O ar seco e empoeirado de Ribeirão Preto foi substituído por uma névoa úmida que carregava o perfume da Mata Atlântica e o frescor salino do oceano. Quando o Chevy finalmente tocou o asfalto da rodovia Rio Santos, o sol começava a rasgar as nuvens, pintando o mar de Ubatuba com tons de prata e chumbo. Estacionei diante da pequena casa de pedra na Praia do Lázaro. Era uma construção simples, mas sólida, erguida pelo meu falecido com o dinheiro do seu primeiro bônus na metalúrgica. Valdemir sempre desprezou este lugar. Ele preferia os condomínios de luxo de Guarujá, cheios de mármore e gente vazia. Para ele, esta casa era apenas um ativo imobiliário parado. Para mim, era o meu altar. Chegamos, Taislane, eu disse, desligando o motor.
O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som rítmico das ondas e pelo canto dos pássaros. É lindo, vovó. Por que o papai odeia tanto vir aqui? Porque aqui ele não pode fingir ser quem não é. O mar não se impressiona com ternos caros, minha flor. Entramos na casa. O cheiro de maresia e madeira guardada me abraçou. Taislane desabou no sofá de Vime, exausta. Eu, no entanto, não conseguia descansar. Eu sabia que o rastro de fumaça do Chevy e os registros dos pedágios, que Valdemir certamente já estava rastreando através de seus contatos, o trariam até aqui. E eu queria que ele viesse. A vingança, para ser plena, precisa de uma audiência. Preparei um café forte. O som da água fervendo era a única trilha sonora da minha espera. 2 horas depois, o som que eu aguardava ecoou pelo pátio de cascalho, o rosnado agressivo do motor do SUV alemão. Valdemir não bateu à porta. Ele a empurrou com a força de um homem que se sente dono do mundo. Ele estava descabelado, a camisa de seda amassada, os olhos injetados de raiva e falta de sono. Atrás dele, Suelene parecia uma boneca de porcelana quebrada, seus sapatos de grife cobertos de lama. Acabou a brincadeira. Orizelda. Ele gritou, a voz rouca. Você perdeu o juízo de vez. Sequestrar a própria neta? Roubar o meu carro antigo? Invadir o meu escritório? Você tem noção de que eu posso te mandar para uma cela de delegacia agora mesmo? Eu não me levantei. Continuei sentada à mesa de madeira, segurando minha xícara de café com as 2 mãos. Taislane apareceu na porta do quarto, pálida, mas firme. O seu escritório, Valdemir? Perguntei calmamente. Eu acho que você quis dizer o escritório dos seus sócios, que a esta altura já devem ter recebido as provas de que você usou a conta da firma para pagar as dívidas da sua fazenda fracassada. Valdemir estancou no meio da sala. O rosto dele passou do vermelho para um branco cadavérico. Do que você está falando? Eu enviei tudo pelo correio do aeroporto, filho. Os extratos, os contratos da fazenda Rio Preto e a lista de propinas. A Taislane também enviou uma cópia digital para o Conselho de Ética da OAB. Às 9 da manhã de segunda-feira, você não será mais um advogado de prestígio. Você será apenas um homem respondendo a processos criminais. O silêncio que caiu sobre aquela sala foi o som de um império desmoronando. Valdemir achava que eu era uma presa fácil, mas ele esqueceu que quem ensina o lobo a caçar é a alcateia. Se você quer ver o desfecho dessa história e como a justiça finalmente abraçou a Orizelda, inscreva-se agora no canal Afonso Story. A sua inscrição é o que garante que histórias como esta nunca fiquem no silêncio. Fique comigo, porque a última carta que eu tirei da manga deixou Valdemir sem chão. Valdemir avançou em minha direção, a mão levantada em um gesto impulsivo de agressão. Sua velha maldita. Você arruinou a minha vida. Eu vou acabar com você antes que esses documentos cheguem a qualquer lugar. Tente, eu disse, sem piscar. Mas antes, olhe para a janela. Ele parou e olhou. Estacionado logo atrás do seu SUV, estava um carro preto, discreto. 2 homens de terno desceram. Um deles era o Dr. Agostinho, que parecia estar à beira de um colapso nervoso, e o outro era um homem de cabelos grisalhos e olhar severo que Valdemir reconheceu imediatamente, o Dr. Benedito, o sócio sênior da sua firma. Benedito, o que você está fazendo aqui? Valdemir gaguejou, a voz falhando. O homem entrou na casa, ignorando Valdemir e caminhando até mim com um aceno de cabeça respeitoso. Dona Orizelda, peço desculpas pela demora. O GPS do carro do Agostinho nos atrasou na serra. Valdemir olhou de um para o outro, confuso e aterrorizado. Agostinho, você me traiu? O doutor Agostinho nem conseguiu olhar para ele. Valdemir, a sua mãe me procurou há 3 meses. Ela já desconfiava das suas movimentações. Ela me contratou como consultor privado para auditar as contas que você achava que eu estava te ajudando a esconder. Eu trabalho para ela, Valdemir. Desde o início. Esta era a minha verdadeira obra-prima. Eu sabia que Agostinho era ambicioso e covarde. Bastou uma oferta de honorários maior, vindos da minha poupança secreta em Portugal, e a promessa de imunidade quando a firma caísse, para que ele se tornasse o meu espião dentro do escritório de Valdemir. Você planejou isso? Valdemir caiu em uma cadeira, as mãos enterradas no rosto. Há meses.
Um ano, Valdemir, eu disse, levantando-me finalmente. Comecei a planejar no dia em que você sugeriu, durante o Natal, que esta casa de Ubatuba deveria ser vendida para facilitar a sucessão. Eu conheço o meu sangue. Eu sabia que a sua ganância não teria limites. Suelene começou a chorar, um choro ruidoso de quem percebe que o luxo acabou. E agora, Valdemir, o que vai ser da gente? A casa em Ribeirão. Os cartões. A casa em Ribeirão Preto está em meu nome, Suelene, eu interrompi. E vai continuar assim. Valdemir, você tem duas opções. Ou você assina agora uma confissão detalhada de todos os seus desvios, comprometendo-se a devolver cada centavo aos clientes e a se afastar da advocacia voluntariamente, ou o Dr. Benedito aqui presente entregará o relatório que já está pronto para a Polícia Civil. Valdemir olhou para o Dr. Benedito, buscando uma saída, um favor, uma brecha. Valdemir, disse o sócio sênior com desprezo. Você é uma vergonha para nossa profissão. Se não fosse pela consideração que tenho pela sua mãe, você sairia daqui algemado. Assine o que ela quer. É a sua única chance de não apodrecer na cadeia. Com a mão trêmula, Valdemir pegou a caneta que Agostinho estendeu. Ele assinou. Cada folha era um prego no caixão da sua arrogância. Quando terminou, ele parecia ter envelhecido 20 anos. Agora saia, eu disse, apontando para a porta. Leve a sua esposa e as suas mentiras. Taislane fica comigo. Ela vai terminar os estudos em uma escola de verdade, sem filtros e sem ditadores. Valdemir levantou-se, olhou para mim com um ódio que se transformou em vazio, e saiu sem dizer uma palavra. Suelene o seguiu, tropeçando nos próprios saltos na areia do pátio. Ouvimos o motor do SUV se afastar. O Dr. Benedito e Agostinho se despediram pouco depois, levando os documentos assinados. A casa voltou a ser apenas minha e do Mar. Taislane veio até mim e me abraçou. Ela chorava, mas era um choro de alívio. Acabou, vovó. Acabou, minha flor. O sol finalmente saiu. Caminhei até a varanda e olhei para o oceano. As ondas agora eram calmas, acariciando a areia com doçura. Eu ainda tinha minhas chaves no bolso. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu não precisava trancar nenhuma porta. Eu era Orizelda, e eu estava, finalmente, livre. O primeiro café da manhã em Ubatuba não tinha o gosto amargo da vigilância. O sol de sábado nasceu vibrante, refletindo no azul profundo do Atlântico e entrando pelas janelas abertas da casa de pedra. Não havia câmeras, não havia alarmes eletrônicos, e o único som era o das ondas e o da rede de Taislane balançando na varanda. Eu estava na cozinha, mas desta vez não para esconder sedativos ou tramar fugas. Eu estava preparando um peixe fresco que comprei de um pescador local, o Sr. Manuel, que me reconheceu no momento em que estacionei o Chevy na areia. Dona Orizelda! Ele exclamou, com a pele curtida pelo sal. Fazia anos que o Mar não via o seu sorriso. O seu filho disse que a senhora tinha se mudado para o exterior. O meu filho tem uma imaginação muito fértil, Manuel, respondi, pagando-lhe com notas de real que eu mantinha guardadas no fundo de uma lata de biscoitos. Mas a verdade é que eu só estava esperando a maré certa para voltar. Enquanto o peixe fritava na frigideira de ferro, Taislane entrou na cozinha. Ela parecia outra pessoa. O moletom largo e os olhos fixos no celular foram substituídos por um short jeans e um olhar curioso para o horizonte. Vovó, olhe isso, disse ela, estendendo o tablet. As notícias em Ribeirão Preto já estavam correndo. O portal local de notícias jurídicas exibia manchete: escândalo em escritório de elite. Sócio-gestor se afasta após denúncias de irregularidades financeiras. Não citavam o nome dele diretamente ainda, mas a foto do prédio de vidro era inconfundível. A Suelene postou uma foto no Instagram. Taislane continuou, rindo com um toque de ironia. Ela está em um apartamento simples em Belo Horizonte, na casa da mãe dela. A legenda diz: tempo de recomeços e simplicidade. Acho que ela esqueceu de mencionar que perdeu todos os cartões de crédito. Eu limpei as mãos no avental. Não senti prazer na desgraça deles, mas senti uma paz profunda. A justiça não é sobre ver o outro sofrer, é sobre ver o equilíbrio ser restaurado. Valdemir tinha o mundo aos seus pés e decidiu que o mundo não era suficiente. Ele queria o meu mundo também.
Enquanto o cheiro do peixe fresco preenchia minha casa e o mar levava embora as lembranças amargas de Ribeirão Preto, eu percebi que a verdadeira liberdade não é ter as chaves de casa, mas ter as chaves da própria história. Se você acredita que nunca é tarde para recomeçar e que a verdade sempre aparece, inscreva-se agora na Afonso Story. O seu apoio é o que mantém viva a nossa voz contra aqueles que acham que podem silenciar os mais velhos. Taislane se sentou à mesa e começou a comer com um apetite que eu não via nela há meses. Vovó, o que vai acontecer agora? O papai vai para a cadeia? O doutor Benedito é um homem rigoroso, Taislane. Ele vai usar a confissão do seu pai para auditar cada processo. Se ele devolver o dinheiro, talvez evite a prisão em regime fechado, mas o nome dele na advocacia acabou. Ele terá que aprender a trabalhar com as mãos, ou a viver com a modéstia que ele tanto desprezou. Eu me sentei ao lado dela. E quanto a você, minha flor? O doutor Agostinho já providenciou a sua transferência para o colégio aqui em Ubatuba. Você vai morar comigo. Vai aprender sobre o mar, sobre as plantas e sobre como nunca deixar ninguém dizer o que você pode ou não fazer. Taislane me abraçou, as lágrimas molhando meu ombro. Obrigada por não ter desistido de mim, vovó. Eu achei que ninguém estava vendo o que ele estava fazendo. Uma avó portuguesa vê tudo, Taislane. Mesmo quando parece que estamos dormindo, estamos apenas ouvindo o que o silêncio tem a dizer. Passamos o resto da tarde caminhando pela areia da Praia do Lázaro. O Chevy estava estacionado sob a sombra de uma amendoeira, brilhando como um troféu de guerra. Cada pessoa que passava e me cumprimentava era um lembrete de que eu tinha um lugar no mundo. Eu não era uma paciente aguardando uma suíte de luxo em um asilo. Eu era Dona Orizelda, a mulher que sabia a receita do melhor arroz de marisco da Costa Paulista. À noite, o celular de Taislane tocou. Era uma chamada. Exato, respondi, mantendo a voz firme, mas sem ódio. A casa será colocada para alugar através de uma administradora que não conhece o seu sobrenome. O valor será usado para custear os estudos da Taislane e cobrir parte das multas que você acumulou com a sua má gestão. O que sobrar será doado para o asilo de Ribeirão Preto, onde você tanto queria me trancar. Achei poético, não acha? Valdemir baixou a cabeça. Ele não tinha mais argumentos. A estrutura de mentiras que ele construiu era como um castelo de areia diante da maré alta de Ubatuba. Eu só queria. Ele começou, mas se calou. Você queria o poder, Valdemir. Mas o poder sem honra é apenas uma cela com as paredes pintadas de ouro. Agora, você tem a chance de descobrir quem você é sem o terno e sem o dinheiro dos outros. Não me ligue mais para pedir favores. Use esse tempo para se tornar um homem que sua filha não tenha vergonha de chamar de pai. Desliguei a chamada. Entreguei o celular para Taislane, que me olhava com uma admiração silenciosa. Vovó, a senhora foi dura com ele, disse ela. A vida é dura com quem tenta ser maior do que a verdade, Taislane. Eu não fui dura, eu fui justa. E a justiça, às vezes, precisa de um tom de voz que não deixa margem para dúvidas. Fomos para a varanda. A noite em Ubatuba estava estrelada, um contraste absoluto com a iluminação artificial e sufocante de Ribeirão Preto. O cheiro de dama da noite se misturava à maresia. Eu me sentei na minha cadeira de balanço de vime, sentindo o balanço suave que parecia o embalo de um navio. Pela primeira vez em anos, minha mente não estava traçando rotas de fuga ou decorando senhas. Eu estava apenas ali, presente, viva. Eu olhei para as minhas mãos, mãos que costuraram 1000 vestidos, que prepararam o pão de cada dia, que cuidaram de um filho ingrato e que, no fim, tiveram a força para retomar as rédeas do próprio destino. Elas não tremiam mais. O tremor que Valdemir via era apenas a impaciência da alma querendo ser livre. Sabe, Taislane, eu disse, enquanto olhávamos para o reflexo da lua no mar, as pessoas acham que a vingança é um fogo que consome. Mas para uma mulher da minha idade, a vingança é como uma chuva fina. Ela limpa a sujeira, acalma a terra e deixa o caminho pronto para que algo novo possa crescer. O que vai crescer agora, vovó? A paz, minha flor. E o silêncio. Aquele silêncio bom, onde a gente não precisa provar nada para ninguém. Naquela noite, eu dormi o sono dos justos. Não sonhei com chaves perdidas ou portas trancadas. Sonhei com o horizonte infinito, onde o mar encontra o céu, e percebi que, embora Valdemir tivesse levado meu chaveiro de latão,
ele nunca chegou nem perto de possuir a chave do meu espírito. A liberdade não estava em Ubatuba, nem em Ribeirão, nem em lugar nenhum fora de mim. Ela estava na decisão de sorrir enquanto o inimigo achava que eu estava chorando. E aquele sorriso, guardado por tanto tempo, agora brilhava mais que qualquer joia que Suelene pudesse desejar. O amanhã viria, e com ele, novas receitas, novas caminhadas na areia e a certeza de que a dona Orizelda não era apenas uma sobrevivente. Eu era capitã do meu próprio Chevy, em direção a um destino que eu mesma escolhi. Uma semana se passou desde que o som das ondas de Ubatuba substituiu o barulho abafado do ar-condicionado de Ribeirão Preto. A vida agora tinha um ritmo ditado pelas marés, não pelas planilhas de um escritório de advocacia. Eu estava na pequena agência de correios da cidade, segurando um pacote pardo, pequeno e leve, mas que carregava o peso final de uma vida inteira. O destinatário era o endereço de um pequeno apartamento de fundos onde Valdemir estava morando temporariamente. Dentro do pacote, não havia documentos jurídicos, nem ameaças, nem dinheiro. Havia apenas uma chave. Uma chave de ferro antiga, pesada, com o cabo trabalhado em volutas que o tempo cobrira com uma pátina escura. Não abria nenhuma porta da casa de Ribeirão, nem o cofre do escritório, nem o Chevy. Era a chave do velho baú de madeira que ficava no sótão da nossa antiga casa, o baú onde eu guardava os seus brinquedos de infância, os seus primeiros sapatos e os desenhos que ele fazia antes de aprender que o mundo valorizava mais o preço do papel do que o que estava escrito nele. Junto com a chave, incluí um bilhete escrito com a minha caligrafia mais firme. Você me disse que eu não sairia mais. Você estava certo. Eu não saí, eu segui em frente. Você ficou com as chaves de uma casa de tijolos, mas eu fiquei com as chaves da verdade. Não me ligue. Estou ocupada observando a maré subir e ensinando a sua filha que a honra é o único teto que nunca desaba. O conteúdo do baú é tudo o que restou do filho que eu conheci. O homem que você se tornou precisa construir o próprio caminho agora. Entreguei o pacote ao atendente. Quando saí da agência, respirei o ar salgado profundamente. A sensação não era de vitória amarga, mas de um dever cumprido com a minha própria história. Voltei para a casa de pedra. Taislane estava na varanda, lendo um livro para a escola nova. Ela me olhou e sorriu, um sorriso que não carregava mais o peso da ansiedade. Enviou, vovó? Perguntou ela. Enviei, minha flor. O último laço foi cortado. Agora, o silêncio é nosso. Sentei-me na minha cadeira de balanço. O sol começava a se pôr, tingindo o horizonte de um laranja profundo, quase da cor das jabuticabas maduras que eu deixei para trás. Valdemir perdeu o cargo na firma, perdeu prestígio e, como eu soube recentemente, Suelene voltou para Belo Horizonte assim que percebeu que o luxo não passava de uma miragem de dívidas. Eu olhei para as minhas mãos. Elas não eram mãos de uma vítima. Eram as mãos de Orizelda. 78 anos de lutas, de oceanos atravessados e de batalhas silenciosas vencidas dentro de cozinhas e escritórios. No Brasil, costumam dizer que Deus é brasileiro. Mas as pessoas se esquecem de um detalhe importante. A justiça, muitas vezes, tem o rosto de uma avó portuguesa que sabe exatamente onde escondeu a cópia das chaves e que não tem mais nada a perder, a não ser a sua própria dignidade. CTA#6. Valdemir achou que trancando a porta, ele teria o controle. Ele só esqueceu que quem fez a porta fui eu. Se você chegou até aqui, é porque sabe que o respeito aos nossos idosos não é um favor, é um dever. Eu sou a Orizelda, e esta foi a minha virada aqui na Afonso Story. Se você gostou de ver a justiça ser feita, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe esta história com alguém que precisa de coragem para mudar o jogo. Obrigada por me ouvir, e lembre-se, nunca subestime o silêncio de quem sabe a verdade. Até a próxima história. Fechei os olhos e deixei o som do mar me levar. Eu tinha as minhas chaves. Eu tinha a minha neta. E, finalmente, eu tinha o meu nome de volta, limpo e livre como a espuma das ondas. A história de vingança terminava ali, mas a minha vida de liberdade estava apenas começando.